pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar nessa aula sobre a competência no processo do trabalho. Eu postei para vocês uma apostila, uma apostila que alguns de vocês pediram do meu curso da OAB. É claro que a gente não vai ver a apostila inteira, mas eu acabei disponibilizando para vocês terem acesso, a estudarem um pouco mais. Mas o tema de hoje está na página 6, dessa apostila, quem quiser acompanhar. O ideal seria até que você tivesse o artigo mesmo, os artigos que eu vou comentar aqui, em mãos, mas o artigo está aí na página 6, então se você não tem nada aí, você pode baixar a apostila. Na página 6 tem lá, competências do seu trabalho, e a gente vai discutir isso aí. Bom, nas aulas anteriores em sala, nós falamos, na última aula, eu falei para vocês um pouquinho sobre a questão de jurisdição e competência, e fiz com vocês uma distinção em sala da diferença entre competência absoluta e competência relativa. Deixei claro para vocês que a competência absoluta é absoluta porque existe um interesse público em jogo, o Estado quer e exige que o juiz faça essa fiscalização também, por isso que a competência absoluta pode ser declarada de ofício, não só alegada pela parte, mas o juiz ou o tribunal pode declarar de ofício a qualquer momento. Já a competência relativa já é um interesse particular, o Estado não tem interesse público em relação à competência relativa. Então, quem vai ter que analisar, fiscalizar e alegar é a parte. Por isso a competência relativa, ela tem prazo, sob pena de preclusão, ela tem que ser alegada pelas partes, ela não é alegada de ofício pelo juiz. Então a gente tem que analisar essa distinção. Mas isso eu já comentei com vocês em todas as turmas de processo de trabalho na última aula que nós tivemos presencialmente. Então, competência absoluta e competência relativa. A absoluta pode ser declarada de ofício a qualquer momento, e a relativa tem que ser alegada e declarada pela parte interessada no prazo que a lei determinar sob pena de preclusão. Quais as competências absolutas que existem no processo de trabalho e qual a competência relativa? Nós temos 3 competências absolutas no processo de trabalho. A competência razão da matéria, a competência razão da pessoa, a competência razão da função. Eu também já comentei com vocês isso. E a competência relativa nós só temos uma, que é a competência razão do lugar. Dessas 4 competências, ou seja, 3 absolutas e uma relativa, o mais importante que vocês precisam saber bastante é a competência razão da matéria, ou seja, quais as matérias são de competência do seu trabalho, e o território, o lugar, ou seja, onde eu tenho que propor a ação trabalhista, em qual vara do trabalho eu tenho que propor. Então nós vamos começar hoje falando da competência razão da matéria. Eu vou mostrar para vocês onde está previsto o artigo, onde está o artigo com essas competências, e eu vou comentar com vocês esse artigo, por isso que é bom vocês terem em mãos aí. O artigo que fala da competência razão da matéria, que é uma competência absoluta, que pode ser alegada e declarada de ofício pelo juiz, e pode ser alegada a qualquer momento, está previsto no artigo 114 da Constituição Federal. Então, na Constituição Federal, no artigo 114, nós temos todas as matérias que são de competência da Justiça do Trabalho. Então, a gente vai analisar uma a uma. Nós temos 9 incisos, Nós vamos analisar inciso por inciso. O primeiro inciso é o mais importante deles. Até 2004, o artigo 114 tinha 3 incisos. Até 2004, a Justiça do Trabalho só podia julgar relações que fossem empregatícia. Discussão que envolvia vínculo de emprego entre patrão e empregado. Todas as demais formas de relação de trabalho iam para a Justiça Comum Estadual. Então a Justiça do Trabalho só podia julgar uma espécie de relação de trabalho, a relação de emprego, até 2004. Até dezembro de 2004. Em dezembro de 2004 veio uma emenda, a emenda constitucional 45 de 2004. E essa emenda constitucional 45 de 2004, chamada na época de reforma do judiciário, foi assim extremamente importante na área trabalhista, porque ele trouxe um monte de matérias que não eram da nossa competência para a nossa competência. Então nós passamos a poder julgar várias matérias que nós não julgávamos antes. E aí o inciso 1 foi um inciso que teve uma alteração bem drástica, porque ele coloca assim, caput do 114 fala: compete ao seu trabalho processar e julgar. Inciso 1. As ações oriundas da relação de trabalho. Então não fala mais relação de emprego ou patrão-empregado, fala relação de trabalho. Então aqui está envolvendo todas as formas de trabalho. Abrangidos os entes de direito público externo, as embaixadas, os consulados, e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios.
que ficou claro aqui? Ficou claro aqui que no inciso 1, todas as formas de trabalho são de competência do seu trabalho. E do jeito que está aqui, até os estatutários, porque ele fala abrangidos os entes de direito público da administração direta e indireta. Então, do jeito que está aqui, a leitura nua e crua nos dá a entender que todas as formas de trabalho, a partir do momento que essa emenda passou a vigorar, seriam da competência do seu trabalho. Então, o seu trabalho passaria não só a julgar empregado, mas o autônomo, o eventual, o estatutário, todos os casos. Porém, com o passar do tempo, né, e no caso aqui foi bem rápido, em 2005, a emenda foi em dezembro de 2004, em janeiro, fevereiro de 2005, já houve uma ADI, né, uma ADIM, no Supremo, questionando a competência do seu trabalho em relação aos estatutários. E aí o Supremo disse que era realmente inconstitucional qualquer interpretação no sentido de atribuir ao seu trabalho a competência dos estatutários. Então o Supremo, né, por uma decisão talvez mais política do que jurídica, entendeu que estatutário não é competência do seu trabalho. Quem que é o estatutário? É aquele trabalhador, empregado, que passa num concurso público para administração pública direta, município, estado, união, e é regido por estatuto. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Porque eu posso ser empregado ou servidor público e ser regido por CLT. Às vezes o município é pequenininho, ele não tem às vezes estatuto, ele tem CLT, ele é regido por CLT. Aí neste caso a competência é do seu trabalho. Porque aí o servidor, a administração, não tem um estatuto. Quando a administração tem um estatuto para regulamentar as relações de trabalho que ela contrata, aí esse estatuto só pode ser questionado na Justiça Comum Estadual ou na Federal, se for o servidor federal. Então, estatutários, servidores públicos regidos por estatuto, o Supremo decidiu desde o começo que não seria da competência do seu trabalho. Seria da competência dos servidores públicos regidos por CLT. Tá? A administração indireta, a grande maioria é regida por CLT mesmo, então vem tudo para o seu trabalho. Então, o que sai do seu trabalho? O estatutário, né, que não seria, segundo o Supremo, e o pessoal do temporário na administração pública. O pessoal que participa de processo seletivo simplificado, PSS, com professores do Estado, ou agora nesse caso pode até acontecer, nessa crise que a gente está vivendo, o Estado, o município precisa contratar agentes de saúde temporariamente, emergencialmente. Então esses trabalhadores também têm regulamentação própria, a lei do temporário na administração, e não é a Justiça do Trabalho que julga as questões deles. Então os estatutários e esses trabalhadores temporários, regidos pela lei específica envolvendo a administração pública, quando ela tem uma emergência, uma urgência para contratar, esses dois não são do seu trabalho. Tá? Vão ser da estadual ou da federal, se a contratação for pela União. Agora, teve mais um caso que, um pouquinho mais de tempo, o STJ que definiu a relação entre o profissional liberal e o seu cliente. Então, eu sou advogado, quero cobrar meus honorários. Né? Onde que eu vou? Né? Eu posso no seu trabalho ou na estadual? Então, no começo, quando veio essa emenda, muitos advogados começaram a executar os seus contratos de honorários na Justiça do Trabalho, porque é mais rápida. E aí, o que aconteceu? Surge um conflito de competência, né? E o STJ acabou definindo que a competência, no caso da relação entre o cliente e o profissional liberal, é uma relação de consumo que predomina o consumo, a venda de serviço, o profissional está vendendo o seu serviço. Então tem que ser na Justiça Estadual, é a súmula 363 do STJ. A súmula 363 do STJ, ela traz claramente que a relação entre profissional liberal e cliente é uma relação de consumo, e essa relação então deve ser discutida na estadual e não na Justiça do Trabalho. Então nesse inciso, nós tivemos que todas as relações de trabalho passaram no primeiro momento a ser competência do seu trabalho, e nós tivemos aí duas exceções. O STF tirou os estatutários da trabalhista, os temporários da administração também, e o STJ tirou a relação entre os profissionais liberais e seus clientes da trabalhista. Então nós ficamos com menos duas competências por decisão judicial. Tá? Uma do STJ, súmula 363 do STJ, e outra decisão em ADI pelo Supremo Tribunal Federal. E aí vem outra questão. Esse inciso fala da administração pública externa, entes de direito público externo, são as embaixadas, os consulados. Né? Uma ação muito antiga de uma moça chamada Geni de Oliveira, ela foi proposta discutindo isso. Ela, não me engano se ela propôs, ela queria cobrar direitos trabalhistas, não me engano se era embaixada lá na Alemanha, italiana,
era contra uma embaixada. E havia um entendimento, então, que os atos praticados pelas embaixadas, né, não poderiam ter jurisdição no Brasil, não poderiam ser processados, enfim, havia uma discussão na época, como tem no direito internacional, e a discussão foi trazida para o direito do trabalho, porque a Geni de Oliveira queria receber suas verbas trabalhistas da embaixada, não me lembro se era alemã ou italiana, acho que era alemã. E aí surgiu essa discussão. O ato da embaixada ou de um consulado contratar um trabalhador aqui no Brasil é um ato de império, onde tem imunidade de jurisdição, não pode ser processado, ou é um ato de gestão, onde não há imunidade de jurisdição? E aí ficou definido isso, essa discussão. E aí ficou determinado pelos tribunais superiores que, no caso, quando uma embaixada ou um consulado contrata um trabalhador, ele está fazendo algo da sua administração, da sua gestão. Isso não envolve um ato de império, um ato do Estado em si, representado pelo seu embaixador, enfim. Então, neste ato de gestão, né, que a embaixada ou o consulado tem de contratar o trabalhador, ela retira a imunidade de jurisdição das embaixadas e dos consulados. Então, no caso, quando a Constituição fala ações oriundas da relação de trabalho abrangidos entes do grupo externo, envolve as embaixadas, envolve os consulados, quando contratam trabalhadores. Aqui no Brasil, não existe imunidade de jurisdição nesse caso, e essas embaixadas poderão ser processadas. A execução aí é outra coisa, né? Uma coisa é ganhar, outra coisa é levar. A execução vai ter que ser ou via Ministério das Relações Exteriores, ou algum tratado internacional, ou se tiver a possibilidade de bloqueio de algum bem desse Estado que foi adquirido como investimento no Brasil, mas aí a execução tem várias discussões. A chance de receber é uma chance relativamente pequena, considerando que nós estamos tratando de um outro Estado soberano, né? Mas existe sim uma maneira correta de executar, não vai ser uma execução normal, como um processo normal de fazer penhora em dinheiro, penhora, essas coisas, não. Mas existe a possibilidade sim de fazer uma execução e conseguir receber dessa embaixada, desse Estado, que quando vem para o Brasil sabe das regras do Brasil. Então existe sim a possibilidade de execução de recebimento. Não vai ser uma execução normal, mas ela vai existir. Tá? Então, isso eu queria chamar a atenção. Agora, o detalhe são as organizações internacionais. As organizações internacionais, elas têm imunidade de jurisdição, elas não podem sofrer ação trabalhista. Então a ONU, a OIT, a OMS, as organizações internacionais que têm polo aqui no Brasil, tem alguma forma de trabalho aqui no Brasil, essas organizações internacionais têm imunidade de jurisdição. Então tem que tomar cuidado. Organização internacional tem imunidade de jurisdição, não pode sofrer ação trabalhista. Embaixadas e consulados não têm, porque esse ato de contratar é considerado um ato de gestão. Assim ficou definido. Tá? Então, quando eu falo que abrangido em direito externo, nós estamos falando de consulados, nós estamos falando de embaixadas, nós não estamos falando de organizações internacionais. Tudo bem? Esse é o inciso 1. Gerou toda essa discussão, porque é o inciso mais importante. Os outros já são mais autoexplicativos. Como, por exemplo, o inciso 2. As ações que envolvem o exercício do direito de greve. Né? Tudo que envolve a greve do seletista, do trabalhador empregado CLT, nós temos uma lei, a Lei 7.783 de 89, que regulamenta a greve, né, dos seletistas, mas também é usada também dos estatutários, segundo o Supremo, até que venha outra regulamentando os estatutários. Mas a greve, todo ato que decorre da greve é competência do seu trabalho. Então, se eu sou trabalhador, estou em greve na empresa e pratico algumas coisas em relação ao meu contrato de trabalho durante a greve, é o seu trabalho que vai analisar essa questão. As empresas, durante a greve, se elas estiverem tendo risco de perder a posse, de ter a posse ameaçada, turbada, ou de ter prejuízos materiais, elas podem ingressar com ações possessórias na Justiça do Trabalho. Então, o interdito proibitório, que ocorre quando tem aqueles piquetes, né, bem abusivos na frente das empresas, onde o pessoal está com porrete, tampando pedra, ameaçando, batendo em quem quer trabalhar, nos chamados fura-greves. Então, existe essa discussão onde a empresa vai propor o interdito proibitório na Justiça do Trabalho. Então, qualquer prejuízo, qualquer iminência de perda de posse, de prejuízo à sua posse, à sua propriedade em si, a empresa vai propor a medida na Justiça do Trabalho. Interdito proibitório, se ocorrer uma iminência, né,
E se for turbação ou esbulho, vai ser manutenção de posse ou reintegração de posse. Então, as 3 ações possessórias, se decorrerem de ato de greve de trabalhador seletista, é de competência da Justiça do Trabalho. Está na súmula 23 vinculante do STF. 23 vinculante do STF. Tá bom? Então, decorreu de greve, se há uma indenização, algum prejuízo que aconteceu com um terceiro em decorrência daquela greve, é o seu trabalho que vai analisar essa questão. Tá? Principalmente as ações possessórias, onde os empregadores podem lançar a mão, principalmente o interdito proibitório é muito comum, é muito utilizado quando tem greve. Né? Aqui onde nós tivemos a última greve do transporte coletivo, os empregadores lançaram a mão do interdito proibitório para manter um número de trabalhadores funcionando, mínimo, já que o transporte é essencial. Né? Então, o juiz deu uma liminar no interdito proibitório, era na época da exposição, não sei se vocês lembram, e determinou que 50% da frota circulasse, no horário de pico 70%, 80% circulasse. E para cada trabalhador que fosse impedido de trabalhar, era R$1.000, eu acho, por dia de indenização, e para cada ônibus que fosse impedido de sair do terminal, R$10.000 de indenização que o sindicato teria que pagar. Então, as ações de interdito proibitório é muito comum no momento de greve, onde o empregador ou o sindicato patronal muitas vezes ingressa, né, com essa ação para proteger a posse, né, do empregador, e aí é o seu trabalho que vai analisar essa liminar e que vai julgar. Tudo bem? Então, inciso 2, greve decorrente de seletistas e as suas ações possessórias do seu trabalho. O 3 fala das questões envolvendo o sindicato. As ações sobre representação sindical entre sindicatos trabalhadores, entre sindicatos e empregadores. Neste caso, toda discussão entre sindicatos, como dissolver, sindicato de dissociação, né? Um sindicato querendo dissociar do outro, tipo bares e restaurantes, então os bares querem ficar só bares, deixar o restaurante também sozinho, isso é dissociação, é o seu trabalho que vai discutir isso. Desmembramento, um sindicato que é de Curitiba, abrange Londrina, né? Então, abrange Londrina e região, o pessoal de Londrina quer criar um sindicato só em Londrina, específico, né? Para Londrina, então ele quer desmembrar de Curitiba, desmembramento. Então, o desmembramento é territorial, né? Então, aí é o seu trabalho que vai decidir, discutir isso. Né? As questões das contribuições sindicais, né? Os empregados que às vezes estão sempre tendo desconto e o sindicato está determinando essa cobrança em convenção coletiva, os empregados querem discutir essa contribuição obrigatória, que não é mais obrigatória, né? Então, é na justiça do trabalho. Então, qualquer conflito entre sindicatos e seus empregados, e os sindicatos e os empregadores é na justiça do trabalho. A justiça do trabalho não tinha essa competência até 2004, agora passou a ter. Então, a justiça do trabalho que vai decidir sobre essas questões que envolvem sindicatos, trabalhadores, sindicatos, empregadores, sindicatos. Principalmente questões de contribuição, que é muito comum, né? As convenções determinadas de contribuições, os empregados querem reclamar isso, porque eles não são obrigados mais a pagar, eles não dão autorização e têm um desconto, né? E no caso de desmembramento, de associação de sindicato também é comum. Então aí a gente vai para a justiça do trabalho, tá bom? Esse é o inciso 3º. O inciso 4º fala dos mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição. O que é isso? Mandado de segurança contra ato de autoridade da área trabalhista. Então, o fiscal do trabalho foi lá e multou a sua empresa. Essa multa foi ilegal, foi arbitrária. Você pode impetrar o mandado de segurança na vara do trabalho. Ou o juiz do trabalho indeferiu uma tutela antecipada que você pediu. E como é uma decisão interlocutória, que não cabe recurso de imediato, você pode lançar a mão do mandado de segurança para impetrar no TRT e tentar uma liminar no seu mandado de segurança. Então, o mandado de segurança envolvendo atos trabalhistas é de competência do seu trabalho. Ele pode ser ele pode ser impetrado tanto na vara do trabalho, se ele está questionando o ato de uma autoridade administrativa, né? Ou ele pode ser impetrado nos tribunais, se ele está questionando o ato de um juiz, de um desembargador ou de um ministro. Né? É mais comum, o mandado de segurança mais comum é o previsto na súmula 414, tá? No item 2 da súmula 414, que diz que da concessão ou não de uma tutela antecipada em caráter liminar, é cabível mandado de segurança, porque não é cabível recurso ordinário de imediato. Então, é comum, às vezes, no seu trabalho, numa reclamação trabalhista, ter um pedido de tutela antecipada em caráter de urgência, né? Pedido liminar, né?
E aí o juiz às vezes indefere ou defere. Aquele que se sentiu prejudicado com o deferimento ou com o indeferimento não pode recorrer de imediato, porque a decisão do juiz, no seu trabalho de conceder ou indeferir uma liminar antes da sentença, é uma decisão interlocutória, que não cabe recurso de imediato. E neste caso vai caber o quê? O mandado de segurança. Então é muito comum no seu trabalho o mandado de segurança de decisão interlocutória, que quando irrecorrível de imediato, especialmente a súmula 414, item 2 do TST. Tá? Em relação ao habeas data, o habeas data eu particularmente nunca vi, mas eles justificam que seria, por exemplo, eu preciso de uma informação a meu respeito em relação a um órgão público. Então, eu sou atendido num hospital, porque eu sofro um acidente de trabalho, hospital público, eu peço prontuário, né, e é me negada essa informação. Então, eu preciso de uma informação para poder propor uma ação trabalhista, porque aquilo que me gerou o direito à informação é uma questão trabalhista. E aí você então poderia impetrar o habeas data na vara do trabalho, né, para obrigar o órgão público a te fornecer, no caso o prontuário ou algum documento essencial a seu respeito, para você propor uma eventual ação trabalhista, porque ele está te negando uma informação a seu respeito que geraria uma eventual ação trabalhista. Eu particularmente nunca vi. Lembrando que se mandado de segurança, ele é uma medida que discute a violação ao direito líquido e certo. Quando que vai caber mandado de segurança? Quando não cabe nenhuma medida específica para aquele caso, quando não couber habeas data nem habeas corpus. O habeas data, o habeas corpus e o mandado de segurança, eles protegem direito líquido e certo. O habeas data protege o direito à informação a seu respeito. Porque se é uma informação que você quer de um terceiro e é negado, aí é mandado de segurança. Se é uma informação a seu respeito e o órgão público não te dá, aí é habeas data. Então, o habeas data protege o seu direito à informação de coisas a seu respeito. O habeas corpus também está aqui, é o direito de locomoção. Então, habeas data, o direito à informação, habeas corpus, o direito à locomoção, de ir e vir, né, ou a liberdade profissional de ir e vir. O mandado de segurança ele é residual. Todo direito líquido e certo que não é protegido por habeas corpus e por habeas data, eu vou utilizar o mandado de segurança. Então, se não for informação, se não for locomoção, né, liberdade, e é um direito líquido e certo, e não existe uma medida cabível, eu vou usar o mandado de segurança. Por que eu estou falando que não existe uma medida cabível? Porque eu posso ter uma sentença que viola o direito líquido e certo, mas aí eu tenho que fazer recurso ordinário, porque da sentença cabe recurso ordinário. Eu só posso fazer o mandado de segurança quando existir a violação do direito líquido e certo por uma autoridade pública, tem que ser uma autoridade pública, né, ou investida na função pública, mas que não tenha medida própria para ser atacada. Então, se eu tenho recurso para atacar, eu vou usar o recurso, eu não posso usar o mandado de segurança. Se o direito é a informação, é o habeas data. Se o direito é a locomoção, é o habeas corpus. Eu só vou usar o mandado de segurança quando eu tiver uma autoridade pública que violou um direito líquido e certo, que não é informação e que não é locomoção, né? E que esta decisão é irrecorrível. Eu não tenho recurso próprio, eu não tenho uma medida judicial prevista em lei para essa decisão. Aí eu vou usar o mandado de segurança. Então, mandado de segurança, o habeas data, são da competência do seu trabalho desde que questione atos trabalhistas. Tá? E o habeas corpus também. O habeas corpus não tem, a justiça do trabalho não tem competência criminal. Um juiz do trabalho não pode condenar uma empresa a crime, a detenção, a prisão, a reclusão, não pode. Mesmo que ele constate que o empregador praticou um crime, ele tem que oficiar a Polícia Federal, a Justiça Federal, porque a Polícia Federal investigue isso e dê o procedimento correto ao caso. O juiz do trabalho ele não pode condenar criminalmente ninguém, nós não temos competência criminal. Tá? O que pode acontecer? Ele prender alguém em flagrante, né? Mas aí se ele prender alguém em flagrante durante a audiência ou alguma coisa assim, né? Há um flagrante, ele determina a prisão, o habeas corpus dessa situação vai ser na federal, não é na trabalhista. Então o juiz do trabalho até pode mandar prender, mas o habeas corpus que vai ser impetrado para poder liberar, né, soltar a pessoa, vai ter que ser na federal, não é na trabalhista. A trabalhista não tem competência criminal. Então, por que está habeas corpus aqui? Habeas corpus aqui está para poder proteger a liberdade profissional. Então, por exemplo, jogadores de futebol, se vocês pesquisarem no Google, o jogador Oscar, em 2012, ele jogou da seleção brasileira, ele estava emprestado do São Paulo para o Internacional. E tinha uma cláusula no contrato de empréstimo dele que impedia ele de disputar campeonatos internacionais onde o São Paulo estava disputando. Então ele achou aquilo realmente algo que violava a sua liberdade profissional e impetrou um habeas corpus no TST, né, já que envolvia duas regiões, São Paulo e Rio Grande do Sul.
ele impetrou no TST e o TST então tentou um acordo, que todo no processo de trabalho tem que ter tentativa de acordo em qualquer procedimento. O TST tentou um acordo, não deu, tá? E logo em seguida, pronto para julgar o processo, né, já estava marcada a data do julgamento, eles então fizeram um acordo e liberaram ele para jogar. Então, isso é um habeas corpus típico da justiça do trabalho, onde um profissional está tendo a sua liberdade profissional restringida, né? E aí ele ingressa com habeas corpus para poder ter liberdade profissional, o seu direito de ir e vir profissionalmente, né? Mas decorreu da relação de trabalho, no contrato de trabalho que estava sendo questionado na justiça do trabalho. Tá? Uma outra situação que eu nunca vi, mas poderia acontecer, seria no caso do empregador impedir o empregado de sair da empresa, né? O empregado tem restrições para sair, ele só pode sair em alguns horários, e aí o empregador restringe essa sua liberdade. Então poderia um habeas corpus nesse sentido, já que decorre de uma discussão envolvendo o contrato de trabalho. Tá? Mas o habeas corpus mais comum, se forem pesquisar na jurisprudência, no Google, enfim, vocês vão achar de jogador de futebol. E não é um, não, são vários jogadores que questionam cláusulas que afrontam a sua liberdade profissional, a sua liberdade de ir e vir profissionalmente, e aí é trazido essa discussão para a justiça do trabalho, tá bom? Mas a justiça do trabalho, que fique claro, se um dia o empregador praticar um crime, você não pode pedir a condenação criminal dentro da justiça do trabalho, nem o juiz pode condenar, porque a justiça do trabalho não tem competência criminal, que isso fique bem claro. Então, ela só pode julgar mandado de segurança, habeas corpus e habeas data de atos envolvendo a sua jurisdição, a questão trabalhista, o contrato de trabalho, ok? O inciso 5 eu vou deixar para o finalzinho. É um inciso que eu acho que vou tentar desenhar para vocês um pouquinho aqui como é que fica. Eu vou pegar uma folha, tá? E o inciso 6. O inciso 6 fala do dano moral. O dano moral, até 2004, ele não era pacífico, era da Justiça do Trabalho. Mas o inciso 6 diz lá, as ações de indenização por dano moral patrimonial decorrentes da relação de trabalho. Então, se eu tenho um dano moral, um dano material que decorreu de uma relação de trabalho ou de emprego, tá? É a Justiça do Trabalho que vai julgar esse dano moral, essa indenização. Ela é cível, mas como ela decorre de uma relação de emprego, eu estou trabalhando e sofro um constrangimento moral no meu trabalho, né? Ou sofro um prejuízo material no meu trabalho. O dano moral material foi decorrente, relacionado à relação de trabalho, então é a Justiça do Trabalho que vai ter que julgar. Tá? É a Justiça do Trabalho que vai ter que julgar essa questão envolvendo o dano moral. E a prescrição é a mesma. Você vai ter 2 anos da extinção para reclamar os últimos 5 anos do ajuizamento. Então, o dano moral tem que ter ocorrido nos últimos 5 anos do ajuizamento. É a nossa regra de prescrição. Se o fato, o constrangimento moral, você respeitou os 2 anos da extinção e ao voltar, né, fazer a contagem, 5 anos do ajuizamento. Se o fato do dano moral aconteceu nesses 5 anos do ajuizamento, dentro desses 5 anos, você pode reclamar no seu trabalho e pode propor ação por dano moral material no seu trabalho, desde que fique claro que aquele constrangimento, aquele prejuízo material ocorreu em decorrência daquela relação de emprego ou de trabalho. Tá bom? Nós temos mais 3 incisos. Tá? O inciso 7, ele fala para a gente em relação às penalidades administrativas. Ou seja, é possível, tá, que a Justiça do Trabalho então julgue questões envolvendo as penalidades administrativas. Eu sou uma empresa, sou multado, né, porque eu não cumpri as regras trabalhistas, então eu tenho uma multa administrativa, eu faço a defesa administrativa, faço recurso até o fim administrativamente, e mesmo assim eu venho a perder esse processo administrativo. A União, que foi quem me autuou através dos seus fiscais, né, do trabalho, que está no Ministério da Economia hoje, a União que me autuou, ela vai lavrar uma certidão de dívida ativa. E essa certidão de dívida ativa é um título executivo extrajudicial e ela vai executá-la na vara do trabalho, do local da prestação de serviço. Então ela vai executar esse título, né? E ao executar esse título, eu como empregador vou ter que me defender na Justiça do Trabalho. Então a Justiça do Trabalho hoje, ela pode ter execuções fiscais. A única execução fiscal que nós temos é essa. É a União, quando multa, através dos seus fiscais, uma empresa, a empresa, mesmo se defendendo, ela perde esse processo administrativo, a União lavra uma certidão de dívida ativa e executa, já que é um título extrajudicial, e executa a empresa na vara do trabalho. E a empresa então vai ter que se defender judicialmente na Justiça do Trabalho para poder não pagar essa multa, se for o caso. Né? Tentar retirar esse título, né? Enfim, essa condenação.
Então, é uma vara do trabalho que vai julgar. Em algumas cidades grandes, como São Paulo, como isso é muito comum, tem muitos processos, nós temos uma vara de execução fiscal dentro do seu trabalho, que é uma vara só para julgar essas questões. E talvez seja a maior quantidade de processos que na época veio para o seu trabalho foi isso, porque estava parado no civil, o civil que julgava isso até 2004. Então, quando veio essa regra, despencou o processo para nós, no seu trabalho, envolvendo essas penalidades administrativas. Então, as multas atribuídas pelos fiscais, né, do Estado, do Executivo, da União, elas são cobradas, são executadas na vara do trabalho, a competência da Justiça do Trabalho analisar isso, já que é uma multa que envolve o descumprimento de uma relação, de uma regra trabalhista, né, ou da CLT ou de uma legislação específica trabalhista. Tá? E o inciso 8º fala da execução, tá? Fala da execução de ofício das contribuições previdenciárias. Como é que funciona isso? A Justiça do Trabalho sempre pôde executar de ofício o INSS decorrente das suas decisões. Então, eu vou tentar explicar para vocês, tá? Prestem atenção. Nós estamos encaminhando para o final, tá? Mas presta atenção. Se eu sou o trabalhador e eu tenho direito às horas extras, eu vou na Justiça do Trabalho. Então, eu ponho uma reclamação trabalhista lá. Quando a Justiça do Trabalho condena a empresa a me pagar as horas extras, como acessório ao meu pedido de ofício, a Justiça do Trabalho tem que determinar, já que a hora extra é uma verba salarial, a Justiça do Trabalho tem que determinar que haja um desconto de INSS sobre essas horas extras. A empresa recolhe, mas eu vou pagar a minha parte e a empresa vai pagar a dela. Porque se eu recebesse essas horas extras agora, fora do contrato, extrajudicialmente, não ia vir desconto de INSS da minha parte. Então, se eu recebesse horas extras, ia descontar lá 8 a 11% de INSS no meu lerite. E a empresa ia pagar a parte patronal dela. Quando o juiz condena uma verba salarial que teria INSS na prática, então ele já condena também o INSS. Porque se eu pedir uma verba salarial, ele condenou a empresa a uma verba salarial, então essa verba salarial tem incidência de INSS. Então o juiz já cobra, já executa para o INSS a questão do recolhimento ali na própria Justiça do Trabalho. Então a empresa tem que pagar a hora extra e o INSS. Se for uma sentença, eu vou pagar a minha parte do INSS e a empresa vai pagar a dela. A empresa recolhe tudo, mas depois ela desconta do meu crédito a minha parte. Se for num acordo judicial, onde fica estipulado verbas salariais, aí é comum que a empresa pague tudo, que eu recebo o valor líquido. Aí vem o acordo, quem que vai pagar. Mas normalmente num acordo trabalhista, quando se discrimina a verba salarial, né, a empresa recolhe toda a verba salarial, aí ela paga tudo. Se é uma sentença, o juiz vai determinar que a empresa faça o recolhimento, mas o juiz vai falar, olha, o empregado tem que descontar tanto dele e tanto da empresa. Então a empresa recolhe tudo e desconta no meu crédito, a minha parte. Então, numa sentença, os dois acabam pagando. Num acordo homologado, quando tem verba salarial, quem paga é o empregador. Tá? Normalmente é o empregador, só você olhar o acordo. Lógico que entrar no acordo, normalmente os acordos, o valor é líquido para o empregado. Tá? O INSS, em acordo até R$20 mil, ele dispensa a intimação dele. Então, o juiz, em acordos até 20 mil, tem homologado muito acordo totalmente indenizatório, né? 100% indenizatório. E aí, nesse caso, não tem recolhimento de INSS. Quando a verba tem natureza indenizatória, FGTS, multas, né, dano moral, não incide INSS sobre esses valores de verbas indenizatórias. Aí, nós não temos realmente INSS. Mas se a verba é salarial, tem que haver incidência de INSS. Acordos até R$20 mil, o INSS fala, juiz, vocês homologam do jeito que vocês quiserem, nós não vamos olhar. Acordos até acima de R$20 mil, o INSS teria que ser intimado para dar uma fiscalizada e verificar se está tudo ok. Mas eles praticamente não se manifestam, não tem procurador para tudo isso, né? Então eles acabam muitas vezes escolhendo um outro processo para poder se manifestar. Então acaba muito o juiz do trabalho fazendo esse papel fiscalizatório. Se o acordo não for cumprido, o empregado vai executar o acordo e o juiz vai executar o INSS. Então a execução é de ofício. O seu trabalho sempre pôde executar de ofício o INSS das verbas que ela condenou. Tá? Agora, o que o seu trabalho não pode? Se eu sou o Danilo, empregado de uma empresa X, eu recebi todas as minhas verbas. Eu sempre recebi as minhas verbas. Eu não tenho nada, nenhum direito trabalhista a reclamar. Foi depositado no meu FGTS, tudo. Só que quando eu saí da empresa, eu fui olhar por acaso lá no CNIS, no Cadastro Nacional do INSS,
e verifiquei que a empresa não fez nenhum recolhimento. Ou seja, ela descontava de mim e não repassava para o INSS. Isso é crime. Onde que eu vou? Eu tenho legitimidade para cobrar esse INSS? Não. O INSS não é um problema meu. O Estado tem que cobrar. Né? Eu tive o desconto, a empresa descontou, a empresa que é responsável pelo recolhimento, não eu. Eu tive o desconto, tá? Só que agora eu não posso entrar com uma ação na Justiça do Trabalho cobrando o INSS da empresa, porque o INSS não é um direito trabalhista. Então, neste caso, o empregado, no máximo que ele pode fazer, lá no INSS, denunciar, né, falar, olha, o empregador não recolheu, né, e na hora que vocês forem me pagar a minha aposentadoria, vocês vão ver que não teve recolhimento. Isso não pode interferir na aposentadoria, porque o empregado foi registrado. Né? Ele pagou certinho, a empresa descontou dele, só que a empresa que não recolheu, ela que praticou crime de apropriação indébita. Então, neste caso, quando o que eu quero, o pedido principal é fazer com que a empresa pague meu INSS, quem tem que cobrar é o INSS, na Justiça Federal. Então, aí a Justiça Federal que é a competente para que o INSS cobre do empregador todo o INSS que ele tinha que ter pago para a Previdência e não pagou. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Se eu entro com uma ação e na minha ação tem pedido de verba salarial, como consequência do meu pedido de verba salarial, como acessório, o juiz do trabalho vai condenar a pagar o INSS e vai determinar a execução da Previdência. Agora, se eu quero só o recolhimento de INSS, de verbas que eu já recebi, de direitos que já foram pagos, não é o seu trabalho. Quando você quer que o empregador recolha o INSS, coisas que ele já te pagou, direitos que ele já te pagou, é a federal que é competente para isso. Então aí você tem que ir lá no INSS, fazer uma denúncia e pedir para o INSS entrar com uma ação na Justiça Federal, cobrando desse empregador esses recolhimentos que você já pagou. Inclusive é crime, você pode denunciar criminalmente também esse empregador. Então cuidado, quando eu vou propor uma ação trabalhista com pedidos trabalhistas, direitos trabalhistas, meio com acessório, o INSS é cobrado. Agora, se eu já recebi tudo, ou do que eu recebi já aqui extracontratualmente, aqui fora, né, extrajudicialmente, durante o contrato, mas extrajudicialmente, eu não posso fazer com que o juiz do trabalho julgue ou queira condenar o empregador a pagar INSS. Tem que ser na federal. Ficou claro? Isso está na súmula 53 vinculante do STF, está aí para vocês, tá? E na súmula 368 item 2 do TST. 368 item 2 do TST e súmula 23 vinculante do STF. Ou seja, o seu trabalho só pode executar e condenar as empresas a pagarem INSS de verbas trabalhistas salariais nas suas próprias decisões. O seu trabalho não pode determinar a cobrança de INSS de verbas que já foram pagas, que não são objetos da ação trabalhista. Aí o pedido é o principal e é feito pelo INSS na federal. Tá? E o inciso 9, ele fala de outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho. Esse inciso 9 a gente fala que é um inciso de lei, um inciso meio retardado, né? Porque não faz muito sentido. Se lá no inciso 1 já falou que todas as ações oriundas da relação de trabalho são de competência do seu trabalho, por que você fala e outras ações? Né? Então não faz sentido, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho. Então o inciso 9, ninguém consegue explicar esse inciso direito, porque é um inciso que comeu barriga. Eles ficaram com tanto medo das relações de trabalho não ficarem por seu trabalho, que eles colocaram o inciso para falar, olha, além de todas as relações, as outras também. Então ficou um inciso meio confuso, um inciso meio estranho, meio esquisito, e que a doutrina não consegue explicá-lo corretamente. Mas ele é consequência do inciso 1. É um inciso que realmente não tem muita aplicação. Tá bom? Então veja, nós temos aí o 114, com todos esses incisos, e está faltando o inciso 5. O inciso 5, ele fala do conflito de competência, que a Justiça do Trabalho tem competência para resolver. Então eu vou falando e depois eu vou mostrar para vocês como é que fica. Tá? Então, conflito de competência. Do inciso 5. Se eu tenho um conflito entre duas varas do trabalho, uma vara do trabalho e outra vara do trabalho, quem que resolve? O TRT. Então, se você pegar os artigos 803, a 808 da CLT, quem vai resolver? TRT. Então, conflito entre duas varas do trabalho, TRT. Conflito entre uma vara do trabalho, mas com jurisdição trabalhista. O que é a jurisdição trabalhista? Uma vara civil com jurisdição trabalhista. O que é a vara civil com jurisdição trabalhista?
É um juiz de direito podendo julgar uma ação trabalhista porque o TRT delegou ele essa competência. Então, a vara civil com jurisdição trabalhista versus uma vara do trabalho é praticamente duas varas do trabalho conflitando. Uma vara civil com jurisdição trabalhista refere-se a uma vara do trabalho versus outra vara do trabalho, TRT. Tá? Se for uma vara civil sem jurisdição trabalhista com uma vara do trabalho, aí são duas varas de ramos distintos, uma vara civil e uma vara do trabalho, conflito de competência. Quem analisa isso é o STJ. Aí é o artigo 105, inciso 1, a linha D da Constituição Federal. Aí o STJ. Se for uma vara do trabalho do Paraná versus uma vara do trabalho de São Paulo, ou seja, duas varas, mas que pertencem a tribunais regionais diferentes, TRTs diferentes, aí é o TST. Então, conflito entre dois TRTs é o TST. Duas varas do trabalho, TRT. Dois TRTs, TST. Tá? Conflito entre uma vara civil com jurisdição trabalhista e outra vara do trabalho, TRT. Conflito entre uma vara civil com a vara do trabalho, uma vara civil normal, STJ. Conflito entre vara do trabalho de um TRT e vara do trabalho de outro TRT, TST, porque envolveu dois TRTs. Conflito entre dois TRTs, TST. Conflito entre o TRT e o TJ, é o STJ. É o mesmo artigo 105, inciso 1, a linha D da Constituição. Tá? TRT, TJ, STJ. E o conflito entre TST e STJ, porque o STJ e o TST para nós estão no mesmo nível. STJ para civil, TST para trabalhista. É o STF. É o artigo 102, inciso 1, a linha O da Constituição Federal. Vamos ver, eu fiz aqui, ó, ficou meio rabiscado, mas ó, vara do trabalho e vara do trabalho é o TRT que resolve. Vara civil com jurisdição trabalhista versus uma vara do trabalho é o TRT, porque aqui a vara civil vai fazer as vezes da vara do trabalho. Vara civil e vara do trabalho, as duas brigando competência. Quem resolve os conflitos de competência material é o STJ. Está aqui no 105. Tá? Vara do trabalho de um estado, de um tribunal, com vara do trabalho de outro tribunal, TST. TRT versus TRT, TST. TRT versus TJ, STJ, conflito de matéria, STJ. Tá? E TST versus STJ é o STF, artigo 102, inciso 1, a linha O da Constituição. Então aqui, nessa aula, a gente conseguiu ver todo o artigo 114, toda a competência material. O que nós vamos ver na próxima aula? Eu vou falar um pouquinho da competência em razão da pessoa e da função, que são as outras duas absolutas, que é mais rápido, e vou falar da competência territorial, que é extremamente importante saber a competência, qual é o território, né, que nós temos, qual a vara que nós temos que propor. Tá bom? Então, até a próxima aula. Até mais.